Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Apresenta estudo número 12. A verdade sobre o juízo. A Bíblia nos deixa claro que a salvação é recebida unicamente pela graça. Quando aceitamos a Cristo, passamos pelo processo de conversão, arrependimento e confissão de pecados. O Espírito Santo cria em nós o desejo de obedecer. Nos capacita a seguir os mandamentos, testemunhar publicamente o novo nascimento através do batismo e desenvolver a perseverança até a volta de Jesus. Hoje vamos aprender como será estabelecido o juízo de Deus. Qual é a função de Jesus no juízo? Quais são as fases do juízo? O que fazer para sermos aprovados no juízo? Muitos de nós, quando ouvimos falar sobre o juízo na Bíblia, ficamos temerosos. O temor está relacionado com a compreensão errada de Deus e seus atributos. João diz que Deus é amor. O ato de julgar na Bíblia está relacionado com a salvação. O apóstolo Paulo nos esclarece como será estabelecido o juízo de Deus. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Através desse texto, podemos concluir que o juízo de Deus será segundo a verdade. Muitos perguntam: o que é a verdade? João relata as palavras de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista Davi afirma que a lei de Deus é a própria verdade. João descreve no Apocalipse como será efetuado o julgamento. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O profeta Daniel afirma que assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. A Bíblia faz referência ao livro da vida, onde estão escritos os nomes de todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador e são seus seguidores. O profeta Malaquias fala do livro memorial, onde estão relatadas as boas obras daqueles que temem ao Senhor. Este livro registra os maus atos, as más palavras e os maus pensamentos. Os anjos fazem as anotações no livro memorial, visto que eles são as testemunhas no juízo. O sábio Salomão afirma que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus está hoje no céu, realizando o juízo de investigação nos livros e intercedendo em favor de nós perante o Pai. A primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No juízo temos um grande advogado, Jesus, que ocupa também a função de juiz. Lemos em João, capítulo 5, verso 22. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Vamos entender melhor esse assunto. De acordo com a profecia das 2.300 tardes e manhãs, relatadas em Daniel, capítulo 8, verso 14, e capítulo 9, versos 24 a 27, estamos vivendo desde 1844 o período do juízo de investigação, que vai até pouco antes da segunda vinda de Cristo. Todos nós estamos decidindo onde vamos passar a eternidade. Esse julgamento deve ocorrer antes da volta de Jesus, pois, de acordo com Apocalipse 22, verso 12, quando ele vier, trará recompensa a cada um. Após a vinda de Cristo, se inicia a segunda fase do juízo, o juízo de comprovação, que ocorrerá no céu durante os 1000 anos, no qual os justos farão parte. Após os 1000 anos, haverá o juízo executivo, ou juízo final, onde aqueles que não aceitaram o plano de salvação receberão a triste sentença da morte eterna,
e os justos viverão eternamente com Cristo e terão o novo e eterno lar. Durante o juízo de investigação, Paulo afirma que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito. Em todo julgamento, precisamos de um advogado e um juiz. No juízo celestial, Jesus é o nosso advogado e juiz. Os livros que serão usados no juízo são o livro da vida e o livro memorial. As testemunhas são os anjos. O acusador é Satanás. Um aspecto muito importante a ser visto na palavra de Deus é a definição da norma ou padrão pelo qual seremos julgados. Tiago 2, verso 12 diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Viver em conformidade com a lei de Deus trará liberdade no juízo. Deus espera que cada um de nós seja aprovado no juízo. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2 afirma: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia de tomarmos uma decisão ao lado de Cristo, pois Ele nos livrou da condenação do pecado, entregando-se por nós na cruz. Concluímos o estudo de hoje com o amorável convite de Jesus, relatado por Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Continue ouvindo a voz de Deus e praticando seus ensinos, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.